né? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 6. Nós vamos estar hoje falando sobre um tema muito interessante. Cresce a impiedade. Cresce a impiedade. Se você fosse classificar o nosso tempo hoje, ou classificar os nossos noticiários, como que você classificaria? Como são as notícias hoje dos nossos jornais? Nós estamos só falando de calamidade, corrupção, maldade, né? Nós vamos falar de pai assassinando crianças, pai abusando de crianças, tio, avô. Então a gente vê assim, realmente que a impiedade está assim, crescendo assustadoramente. Como nós vamos estudando já há algum tempo a respeito da criação e vamos até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós entramos agora nesse texto onde nós vemos Deus anteriormente anunciado de novo, mas ele anunciado de novo por causa de uma coisa. Vamos então começando o verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que eram todas mais, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eles nós vemos que a partir da história do jardim do Éden, o coração do ser humano começou a se corromper cada vez mais. No capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos ali o assassinato. Nós vemos que Caim matou Abel por inveja, porque o sacrifício dele agradara muito mais a Deus do que o sacrifício de Caim. E aí rondou-se no coração de Caim a maldade, a crueldade, o desamor, e por isso ele acabou assassinando o seu próprio irmão. E hoje nós vemos que a situação está semelhante, se não pior. Nós vemos que a questão da família hoje está assustadoramente acontecendo algo terrível. Eu estava conversando esses dias com um juiz de causa aqui da nossa cidade. Ele está dizendo que não há mais casamento no civil. As pessoas só estão se ajuntando. E primeiro havia todo final de semana 2, 3, 4 casamentos, agora não está acontecendo mais isso. E assim está indo, a vida está indo rodando de mal a pior. Casais que se casam, mas não querem ter filhos, porque os filhos vão atrapalhar o seu sucesso financeiro, a sua carreira. Então preferem se adotar cachorrinhos, adotar um animalzinho, mas não querem filhos. E nós vemos que, além disso, né, as pessoas que estão assediando as crianças na rua, pessoas que estão assediando os nossos adolescentes, e levando para o mundo da droga, a criminalidade. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Os tempos
estão realmente se abreviando. A maldade do ser humano está crescendo. De Mateus capítulo 24 a Mateus capítulo 26, nós vamos o Senhor Jesus Cristo fazendo um anúncio do que iria acontecer no final dos tempos. Ele diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. Veja o que nós observamos hoje, olhando com base nesse texto de Noé, nós vemos que é a mesma coisa. O homem está se corrompendo, o homem está se afastando de Deus, a iniquidade está multiplicando, e com isso o amor está esfriando, a família está sendo destruída, a família está sendo acabada, detonada, por causa da maldade do coração do ser humano. E nós vemos que nós somos descendentes direto de Adão e Eva, e nós vemos que Deus está falando uma miséria e entrar. Ele disse para Adão e Eva: o dia que vocês pecarem, a morte entrará. Vocês realmente morrerão, e morreram. Morreram fisicamente, morreram espiritualmente, porque a palavra, quando eles afastaram de Deus, eles romperam com a aliança com Deus. E aí Deus fez uma promessa na vida do Senhor Jesus Cristo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E a partir de então, nós vemos a história do ser humano que vai se delongando cada vez mais e cada vez mais também se afastando do Senhor nosso Deus. Chegou ao ponto, é este ponto que nós vemos que Deus disse: vai haver uma destruição total. Mas ele encontra alguém, veja que Deus, ele é bondoso, misericordioso, ele encontra alguém que é temente a ele, alguém que era justo, alguém que o amava, alguém que queria estar sempre ao lado de Deus. Esse alguém chama-se Noé. E por isso, a partir de Noé, ele acaba fazendo uma nova aliança com o ser humano. Agora veja só, o que o dilúvio nos traz de ensinamento, o que esse texto nos traz de ensinamento? Primeiro, a punição do pecado. E nós vemos primeiro que a primeira dessa punição do pecado, nós entendemos a narrativa do dilúvio, quando o Senhor diz assim: contemplou com profundo pesar o cenário moralmente degradante do ser humano. Ou seja, ele olhava para o ser humano, ele via a rebeldia crescendo, se movendo, o ser humano se afastando, o ser humano se distanciando, o ser humano realmente chegando a uma situação difícil. E ele disse: vou acabar com a vida na terra. Veja que até os animais iriam ser acabados por causa do pecado do ser humano. Mas Deus resolveu preservar, porque ele encontrou alguém que servia com interesse do coração. Mas também, além da punição do pecado, nos traz algo que Deus nos leva a pensar, que é o seu juízo. Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. Não podemos esquecer que aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Lá em Gálatas, a palavra de Deus diz: aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, o que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos plantando? Estamos plantando rebeldia no nosso coração, estamos magoando o coração de Deus. Com certeza colheremos o juízo de Deus. A nossa relação com Deus deve pressupor confiança, deve pressupor submissão, deve pressupor o nosso amor para com Ele, assim como Noé tinha este amor. E por isso ele tinha confiança, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele, cuidando da sua família. Acreditem vocês, né? Noé construiu aquela arca, e onde ele construiu não tinha rio, não tinha chuva, e ele estava construindo uma arca. O próprio falou: esse cara é doido, perdeu o juízo. Para que construir um barco? Olha o tamanho desse barco. Para que um barco desse tamanho, num lugar onde não tem água, onde não tem rio? Esse cara perdeu o juízo, não só perdeu o juízo, como fez a sua família
creu naquilo que Deus tinha dito que iria acontecer. E por isso ele permaneceu firme até o final e Deus o abençoou. A igreja precisa realmente hoje, como o povo de Deus, considerar seriamente a advertência bíblica contra a incredulidade. Nós precisamos preservar, guardar isso no nosso coração, levar seriamente o que Deus está falando a respeito da incredulidade, que ela certamente terá juízo sobre nós. Ela certamente nos levará para longe de Deus se nós estivermos na incredulidade. E Cristo nos avisa que muitos ímpios hoje agirão como um tempo que não é. Ímpios são aquelas pessoas que não temem a Deus, se rebelam contra Deus. Então muitas pessoas estão agindo semelhantemente ao que agiram no tempo de Noé. E que o que poderia acontecer com eles, com aquela fogo, vai acontecer também conosco. É lógico, a promessa de Deus através do arco-íris é que a terra jamais iria ser destruída outra vez por água. Mas a palavra de Deus fala que vai ser por fogo. Haverá realmente fogo caindo do céu e a terra será consumida. Então o juízo de Deus virá. Mas também, nós olhando para o dilúvio, nós vemos que há esperança. Nós vemos que o dilúvio nos traz também, trazendo a morte, mas traz também a preservação de vida. Nós vemos que a morte e a vida estavam presentes no dilúvio. No capítulo 7, nós vemos o Senhor se agradando da justiça de Noé. Nós vemos o Senhor dizendo: Noé, entra você, a sua família, na arca, chame os animais, traga os animais, um casal de animal de cada espécie, entra na arca. E Noé, com a sua família, foi para a arca, entrou para a arca. E o Senhor fechou a porta deste barco imenso, para que eles pudessem ser salvos, pudessem ser redimidos. Deus nos chama, Deus nos alerta, nós precisamos também caminhar a passos firmes para estarmos entrando na jornada celestial, na morada celestial, onde todos nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é só um tempo de fidelidade, mas até a gente partir deste mundo. Deus quer a nossa fidelidade, e se assim for, alcançaremos a alegria de estarmos com Deus por toda a eternidade. Mas também a mensagem de morte e de vida, nós vemos que nós percebemos na narração de Moisés, quando ele diz a confiança de Noé na própria palavra do Senhor nosso Deus. E nós vemos que a fidelidade de Deus se faz presente. A fidelidade de Deus se revela de uma maneira maravilhosa e se revela num relacionamento pactual de Deus com Noé e com a família de Noé, dizendo: vocês serão salvos. Deus nos fez também essa promessa, e essa promessa foi selada na cruz do Calvário, e Jesus deixou o símbolo dessa promessa para nós, que é a ceia do Senhor, para que nós celebramos uma vez por mês, lembrando da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e também da vinda dele, que estará buscando o seu povo. Precisamos, queridos, precisamos realmente estar numa relação de obediência ao nosso Deus, numa relação de gratidão com o nosso Deus, numa confiança de que esse Deus gracioso, que fez a aliança conosco, que fez a aliança com Noé e cumpriu, haverá de cumprir também na nossa vida. E nós precisamos, queridos, realmente acreditar naquilo que Deus tem nos dito, aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. E nós vemos também que o Senhor se manifesta uma ira parcial sobre os ímpios, quando está entregue às consequências dos seus atos. Mas nós precisamos lembrar que há um juízo pleno, está reservado esse juízo pleno, e no dia final esse juízo haverá de se cumprir, haverá de se efetuar. E aí fica a grande pergunta: e você? Para que lado está indo? Que caminho você está tomando?
o caminho de acreditar em Deus, confiar em Deus, realmente o caminho em que Jesus é o Senhor, em que você é apenas servo, no caminho em que você é filho de Deus, não bastardo, no caminho em que você é repreendido, corrigido, disciplinado pelo Senhor, para que você melhore, porque Ele te ama e você é um filho, ou no caminho em que você está sentindo que Deus se afastou, não te corrige mais, e por isso você não está bem. Quem está sem correção de Deus, não está bem com Deus. Guarde isso no coração, porque às vezes a gente acha que Deus não está nos corrigindo mais, porque estamos tudo bem com Ele, mas pode ser que você esteja longe dele, por isso não há correção. Lembre-se que Deus quer que você caminhe com Ele, que Deus quer que você entre na arca da aliança com Ele, da aliança eterna, da aliança que você vai estar gozando por toda a eternidade, da presença de Deus, em toda a eternidade a presença de Jesus Cristo, em toda a eternidade a presença também do Espírito Santo. Nós vamos estar gozando das maravilhas celestiais que Deus preparou para cada um de nós. Não seja negligente no seu cultivo de vida pessoal. Não é de uma vida de piedade pessoal diante de Deus tremenda. Ele era um homem que realmente estava buscando a Deus o mundo inteiro. Estou dizendo aí, o mundo inteiro estava se afastando, mas ele não. Todos iam, porque todo mundo vai, eu vou não. Aonde diz Maria, vai para as outras, né? Ou seja, você vai acompanhando o que os outros estão fazendo. Você não pode ser Maria e vai para as outras. Eu não posso ser Maria e vai para as outras. Nós temos que seguir o Senhor Jesus Cristo. Deus quer que nós estejamos cultivando a nossa piedade pessoal, o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele. Evite a sua perda de identidade como povo de Deus, que você possa ser identificado como povo de Deus. Vou lançar um desafio para você agora. Eu espero que você faça ao chegar em casa. Olhe para o espelho, aí chega na sua casa, vai em frente ao espelho e olhe no espelho. E você, claro, você vai se ver, mas eu gostaria que você fizesse a seguinte pergunta: eu estou vendo Cristo Jesus em mim? Eu estou vendo Cristo Jesus em mim? Queridos, essa é uma pergunta muito séria, porque as pessoas, se eu não estou vendo Jesus em mim, as pessoas também não estão vendo. Isso é muito sério. E se eu não estou enxergando Jesus em mim, as pessoas não estão chegando em mim, eu estou fora do caminho de Deus. Então, vai realmente buscar a sua identidade com Deus. Não perca a sua identidade. Não perca o seu relacionamento com Deus. A outra coisa que eu gostaria de que você estivesse pensando: busque se fortalecer no seu relacionamento cristão, na sua intimidade com Deus, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é super importante, queridos. Ela não é apenas um livro para ser guardado, ela não é apenas um livro para você usar no dia que você vem na igreja, ou quem sabe no dia que a situação está difícil na sua casa, você resolve a verdade, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim hoje, porque o negócio está preto aqui. Então Deus quer que você realmente tenha uma intimidade com Ele como Noé tinha. Noé buscar esse relacionamento, a sua identidade com Deus. Mas também quero que você aprenda a depender da graça do Senhor nosso Deus. A depender realmente de Deus para que você possa continuar. O salmista, na sua expressão, ele diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, na presença de Deus, a beneficência de Deus, a misericórdia de Deus, a providência de Deus, a fidelidade de Deus é bem melhor do que a nossa própria existência, porque é nela que nós passamos a existir. Por isso, permaneça fiel ao Senhor. Embora o mundo esteja decaindo, a maldade esteja crescendo, a impiedade está dominando, seja fiel a Deus. Deus te abençoará e te recompensará. Que Deus nos abençoe.
Amém.